Olá, meu nome é Jorge e esse é o nosso podcast. Eu estou aqui com a minha amiga Vitória e nós dois somos alunos universitários do curso de Letras Português na Universidade Estadual do Ceará, em Limoeiro do Norte. Esse podcast está sendo gravado como uma produção final para a disciplina de Oficina 3, ministrada pela professora Kátia, a qual tem o objetivo de nos mostrar as problemáticas da educação básica e do ensino médio no geral, além de nos ensinar práticas de como destrabalhar certos conteúdos de língua portuguesa nas escolas. A Vitória vai iniciar falando um pouco sobre como foi o nosso percurso e tudo que aprendemos nessa disciplina. Nós fomos apresentados ao livro Educação contra a Barbárie, por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar, que foi organizado pelo Fernando Cássio. Nós lemos alguns textos, por exemplo, o Ensino Médio, Entre a Deriva e o Naufrágio, da Ana Paula Corte, que ele foi um panorama do ensino médio, um percurso. E aí ficou claro para nós, depois de lermos esse capítulo e outros do livro, que vem acontecendo desde muito tempo um projeto de despolitização das políticas educacionais do Brasil. É nítido que a escola está passando por grandes mudanças em todos os seus âmbitos. Porém, não tão nítido assim é saber como e por quem essas modificações estão sendo realizadas. A verdade é que a educação, do infantil ao ensino superior, deixou de ser apenas um processo pedagógico, ainda mais quando essas organizações filantrópicas ou de iniciativa privada começaram a demonstrar interesse pelas políticas educacionais. Órgãos que não foram elegidos pela população, mas que estão lá presentes, transformando a educação num verdadeiro mercado. Com fins lucrativos, eles veem a educação como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico e defendem que ela deve ser gerida como uma empresa. Percebemos como os educadores e os críticos, eles são excluídos do debate público sobre essas políticas educacionais. E essa discussão não deveria ser algo restrito, deveria ser por meio do diálogo democraticamente. E assim, com certeza, os trâmites para a evolução da educação brasileira seriam mais transparentes. Nós também assistimos o vídeo de Luiz Percival Leme Brito sobre o novo ensino médio na BNCC. Nós podemos perceber que a qualidade da educação no Brasil ela vem sendo discutida há bastante tempo e atualmente esse debate ele vem se alargando com a chegada da BNCC e desse novo ensino médio. Com a necessidade de uma atualização da praxis pedagógica, a BNCC surge como um documento norteador para trazer soluções à educação brasileira. Só que fica o questionamento, será que na verdade a BNCC ela só trouxe mais problemas? Considerando especialmente o componente das áreas de linguagens do ensino médio, nós percebemos que a língua portuguesa é uma das que mais sofrem modificações na sua estrutura, com a chegada das habilidades e competências específicas para cada campo de atuação. Tem mudanças, por exemplo, no ensino de gramática, na abordagem dos gêneros textuais, na formação cidadã, que já era discutida muito tempo antes com os PCNs, e até mesmo na própria concepção de linguagem. Diferente dos PCNs, a BNCC trata o ensino gramatical desarticulado das práticas de linguagem, isto é, das situações reais de usos da língua, apesar de adicionar ao seu currículo as linguagens digitais, popularizadas a partir do avanço das novas tecnologias. Porém, há muitas outras contradições iguais a essa no documento. Para a BNCC, a questão do estudo de gêneros é abordada através de textos multimodais, ou seja, textos que são compostos de linguagem verbal, de imagens, sons, entre outros, e que fazem parte do cotidiano dos alunos. A BNCC é um documento de caráter normativo e obrigatório, uma tentativa de padronização nacional da educação
e aponta para uma visão de mercado que traz interesses econômicos por trás das justificativas de melhorar a qualidade do ensino no país. Nós podemos notar que ela é um documento bastante prescritivo, mas, contraditoriamente, não oferece metodologias para que os professores aperfeiçoem as suas práticas educacionais. Aliás, a própria palavra professor é raramente citada no documento. Uma das atividades que fizemos durante a disciplina foi a leitura e análise do capítulo 9, do livro Linguagens e Interação, que é um dos livros do novo ensino médio. E foi muito interessante ter contato com esse tipo de material, assim, pela primeira vez, né? Algumas coisas que foram observadas e discutidas também em sala de aula foram a condensação do conteúdo e a questão da interdisciplinaridade, além de questionarmos a aplicabilidade em sala de aula, levando em conta alguns aspectos como, por exemplo, a extensão dos textos, o que até gera uma reflexão sobre a forma de trabalhar textos mais longos, enquanto estamos nessa era do imediatismo. O papel do professor diante dessa quantidade de conteúdo também esteve muito presente assim no debate. Como foi proposto que a gente realizasse as atividades do livro como aluno do ensino médio, também fizemos um pequeno documentário que foi sugerido no final do capítulo. Nós optamos pelo tema saúde mental dos estudantes do ensino médio durante o isolamento social no ano de 2020, em que nós resgatamos alguns relatos de estudantes que estavam enfrentando o começo da pandemia e como isso os afetou psicologicamente. A gente leu alguns dos relatos deles. Apesar de ter ser feito de forma superficial, levando em conta o tempo do mini documentário, nós procuramos destacar como essa mudança repentina foi prejudicial e como a adaptação ao ensino à distância improvisado estava ocorrendo. Isso até nos faz refletir quais as consequências desses 2 anos de isolamento na vida dos alunos e como elas refletem no ambiente escolar com a volta dessas aulas presenciais. Nós assistimos um vídeo humorístico e a gente analisou ele com base nas variedades linguísticas. E é muito bacana perceber que esse vídeo humorístico, ele representa situações do cotidiano em que geralmente uma personagem utiliza uma linguagem mais informal, enquanto outra personagem a corrige, entre aspas, indicando o que seria a forma correta segundo a norma culta. E foi muito legal que a gente discutiu em sala, cada um expôs sua opinião, e com esses pontos de vista diversos sobre esse vídeo, a gente pode perceber que a tentativa de humor, ele se dava muitas vezes pela ridicularização das personagens que falam errado, entre aspas, em relação à norma culta, o que evidenciava o preconceito linguístico. E essa perspectiva, ela pode ser observada principalmente quando a gente percebe quais os grupos sociais em que os falantes da linguagem mais informal estão inseridos. E aí é interessante perceber que esse vídeo ele pode ser trabalhado em aulas de variedades linguísticas. E aí a gente pode abordar ele por um viés mais ideológico, questionador e também discutir a gramática normativa da língua. Também, durante o nosso percurso na disciplina de oficina 3, nós tivemos que elaborar a apresentação de uma mini-aula, durando em média uns 40 minutos. Eu e Vitória ficamos com o tema intertextualidade, decidido por sorteio. E como nós não víamos o tema intertextualidade trabalhado sem ser atrelado a um outro conteúdo, decidimos abordar os provérbios e os ditados populares, que são uma espécie de citação, mas trabalhamos isso de maneira dinâmica, pois tínhamos em mente que aquela seria uma aula dada a alunos do ensino médio. Introduzimos o conteúdo durante a dinâmica por meio da identificação dos provérbios e ditados populares no texto, utilizando recursos visuais e resgatando o conhecimento prévio para a compreensão do mesmo. Fizemos uma contextualização breve das relações intertextuais como diálogo entre textos e, para a apresentação dos tipos de relações intertextuais,
utilizamos gêneros como a tirinha, trecho de reportagem, manchete, capa de livro e etc., para auxiliar na explicação do conteúdo e trabalhar diferentes tipos de textos na sala de aula. Como atividade, nós pedimos a produção de um texto no final, em cima de uma piada. O texto se chama Poesia na Favela, se você tiver interesse em pesquisar. Com ele, nós trabalhamos a importância do conhecimento prévio de textos para a construção de sentido. Após a apresentação da mini-aula, nós aprendemos bastante coisa e, quer queira, quer não, também adquirimos experiência, mesmo nós apresentando a aula com alunos universitários ao invés de alunos do ensino médio. Realizamos uma roda de conversa de maneira virtual com 2 professores da educação básica, Alana e Rafael. Ambos descreveram as suas vivências ensinando português no sentido de nos dar um panorama de como anda a situação das escolas públicas no país, e está tudo muito caótico, seja na sala de aula ou fora dela, na coordenação escolar ou no Ministério da Educação, com a implementação da BNCC, onde o documento é apenas dado forçadamente aos educadores. Aliás, não é oferecido formações para eles, para que consigam trabalhar de acordo com as competências da BNCC, e nem sequer o termo professor é citado o suficiente no documento. Tudo isso demonstra um esquema de apagamento do papel do professor nas escolas, sob a ordem de que o aluno deva possuir mais autonomia. Claro, é importante que se considere o aluno não apenas como um receptor do conhecimento transmitido pelo professor, mas, ao contrário, como alguém que recebe o conhecimento e o questiona, muitas vezes confronta-o com seus próprios conhecimentos já adquiridos ao longo de sua vida, os chamados conhecimentos prévios. Mas da forma que a BNCC impõe, o professor vai sendo cada vez menos necessário e a promessa de uma escola sem partidos e com interesses financeiros vai se cumprindo. Bom, já chegamos no final e depois de tudo que foi falado aqui, eu gostaria apenas de agradecer a professora Kátia, a faculdade e todos que colaboram junto com ela para nos proporcionar todo esse conhecimento, seja diretamente ou indiretamente. E é só na faculdade que somos livres para discutir acerca desses temas que muitos são invisíveis para toda a sociedade. Então, é por essa educação libertadora que nós devemos lutar.